Olá, boa tarde. Sempre aqui no Band Cidade Entrevista, você aí de casa acompanha reportagens e entrevistas que interessam diretamente a população. Na semana passada, por exemplo, falamos sobre segurança pública. Hoje o tema do nosso bate-papo também é de interesse seu e meu. Pergunte para si mesmo, quantos dias você já ficou sem abastecimento de água em casa? Esse é um problema que já dura anos na capital e às vezes parece não ter solução. Nos 4 cantos da cidade, em todas as zonas, a falta de água é a principal reclamação. E este é o tema do Band Cidade Entrevista deste sábado, onde eu converso com o diretor técnico e institucional da empresa Águas do Amazonas, Arlindo Salles. Boa tarde, diretor. Bem-vindo ao Band Cidade Entrevista. Boa tarde, Rômulo. É um prazer aqui estar para falar de saneamento. Diretor, por que ainda tanta falta de água e não interessa se é na Zona Leste, se é na Zona Sul? Esse é um problema crônico que parece cada vez mais se agravar. Por que ainda esse problema aqui na capital? Na verdade, Rômulo, assim, hoje a falta d'água está concentrada ainda na Zona Leste e um pouco na Zona Norte. Desabastecimento na Zona Sul ou na Zona Centro-Oeste é ocasionado por manutenções no nosso sistema. Ou é uma paralisação de transferência de água, ou é um vazamento pontual que provoca em determinadas ruas de alguns bairros o desabastecimento naquele momento, mas nossas equipes estão preparadas e fazem então a correção desses vazamentos. O grande problema se concentra ainda na Zona Norte e Zona Leste, não em toda a área da Zona Norte, mas em áreas que são atendidas ainda por poços tubulares, que tem aí a sua dificuldade de se manter em operação, né? Temos aí alguns problemas também relacionados à manutenção e à regularidade da energia, que paralisa essas fontes de produção de água, dificultando então a normalização do abastecimento nesse momento. Diretor, em muitos protestos, a população pela rua, em algumas situações, acabou pedindo a saída da empresa Águas do Amazonas da direção do tratamento e do fornecimento de água aqui na capital e em toda essa região que vocês assistem, que vocês atendem. Hoje, a Águas do Amazonas, ela tem uma estrutura que suporta a necessidade da capital? Para você ter uma ideia, Rômulo, quando nós chegamos aqui em 2000, Manaus tinha 1.400.000 pessoas. Desse 1.400.000 pessoas, apenas 1 milhão tinha água, e uma água não de uma boa qualidade. Existia aquela água que você não podia lavar roupa branca com aquela dificuldade. Ao longo desses 10 anos, a empresa fez investimentos na ordem de 700 milhões de reais. Manaus agregou mais 400.000 famílias, mais 400.000 pessoas na cidade. Manaus hoje tem 1.800.000. Nós ampliamos esse horizonte. Hoje nós temos aí na nossa base de clientes e atendendo a uma população hoje de 1.750.000 pessoas. Quer dizer, levamos para o saneamento 600.000 pessoas. Isso aí é um feito que nenhuma cidade brasileira hoje consegue ver a grandeza disso. Se você pegar no IBGE qual a cidade brasileira que tem 600.000 pessoas ou que tem 400.000 pessoas, você vai ver que são poucas. E nós fizemos isso em 10 anos. Incorporamos aí no saneamento, melhoramos a qualidade de vida da cidade. Se você pegar os índices de mortalidade infantil nas cidades da região norte, nas cidades da região nordeste, Manaus hoje tem o menor índice de mortalidade infantil em relação à doença de vinculação hídrica. Quer dizer, isso O senhor quer me dizer que o processo de tratamento da água aqui no Amazonas, feito pela empresa, é dos melhores? É um dos melhores do Brasil, isso é comprovadamente. Nós temos índices de qualidade melhores do que empresas como Sabesp, como Copasa, como outras empresas. Isso você vê claramente, você fazendo pesquisa nas casas de saúde, as doenças de vômito, diarreia diminuíram bastante em áreas que são atendidas por água do Amazonas. Nossa água tem o selo de qualidade, que é a cloração. Nós fazemos 30.000 análises dessa água para controlar esse volume de água que é produzido. Para você ter uma ideia, o volume de água que nós produzimos atenderia uma população de 3 milhões de habitantes. E ela é toda controlada diariamente, a sua qualidade, desde o processo produtivo até as residências dos moradores. Mas, diretor, quando o senhor coloca que a água que nós temos hoje aqui, que a Águas do Amazonas fornece, daria para abastecer uma população de cerca de 3 milhões de habitantes, vem a outra história, que nós somos 1.800.000 habitantes aqui na capital e muita gente ainda fica sem água. Qual a explicação para isso? Já que tem água para abastecer uma população bem maior e ainda tem gente que fica sem o líquido. Esse é o grande esforço que nós estamos fazendo agora. Começamos em 2010, a empresa, ao longo desses 10 anos, ela se estruturou, ela reformulou a sua estação de tratamento, ela ampliou a sua rede de distribuição. Nós tínhamos 1 milhão
1.100 quilômetros de rede de água. Hoje nós temos 3.500. Nós fizemos mais 50 quilômetros de adutoras e mais 11 grandes reservatórios de distribuição. O que acontece hoje? Com todo esse volume de água produzido, nós ainda estamos trabalhando agora na conscientização e no combate ao desperdício da água. Então isso é o que provoca, o que nós identificamos, que Manaus tem o que a gente chama de uma cidade invisível. O que é essa cidade invisível? É uma cidade que tem ainda 30 mil famílias morando em áreas de invasões próximas do nosso sistema. Uma família que consome água de uma invasão, ela consome água de 3, 4 famílias. Porque não tem as regras. Não tem as regras do uso racional do hidrômetro ali para coibir o desperdício, né? E nós temos ainda de 70 a 80 mil famílias que têm o hidrômetro, mas que fizeram a fraude no hidrômetro. Famoso gato. Famoso gato. Então essas 80 mil famílias também consomem água de 3, 4 famílias. Então se cria aí o que a gente chama de cidade invisível, de consumo exagerado de água. Isso vem destruindo o nosso saneamento. Ok, a gente agora vê uma reportagem sobre a falta de água em 2 pontos aqui na capital. No bairro Mauazinho, por exemplo, na Zona Leste, e no conjunto de classe média Nova República, também na Zona Leste, o problema da falta de água é dor de cabeça para muitos moradores. No conjunto de classe média Nova República, por exemplo, a falta de água durou cerca de 1 semana. Quando voltou, estava inabilitada para o consumo. Já no Mauazinho, a falta de água demorou bem mais de 1 semana. Acompanhe. No Mauazinho, os moradores faziam fila para encher garrafas e baldes. No bairro, o abastecimento foi cortado na última quinta-feira. Está com uns 3 a 4 dias que não tem água. Como a senhora está fazendo para lavar roupa, lavar louça? Ó, na água da chuva, ainda bem que ontem Deus teve misericórdia das pessoas aqui do bairro, né? Aí a gente já parou, é que a gente está se servindo. Neste conjunto de classe média na Zona Leste, a situação é a mesma. Não há água desde a semana passada. Esta moradora conta que já entrou com processo na Justiça contra Águas do Amazonas. O nome dela estaria no Serasa, por suposta cobrança indevida da empresa. Não tinha água, só vinha o ar, né? A minha conta veio alta, né? Vieram 2 contas. Veio uma no valor de 996 e a outra no valor de 206. E não tinha água no conjunto, só vinha aquele ar. Alguns moradores compram água para as necessidades básicas, como tomar banho e lavar roupas. Se abre lá, passa o vento, aí roda e dá mais caro. Sem água a gente paga mais caro ainda. Uma resposta pra gente, porque nós pagamos impostos, entendeu? Eu acho assim, tipo assim, eles tinham que mandar um carro-pipa. Nesta rua, ainda no conjunto Nova República, o fornecimento foi normalizado na tarde dessa segunda-feira. Mas a água nem serve para o consumo. Não tem condições, se você ver aqui, ó, não tem condições, ó. Tô trabalhando aqui, ó, com água mineral, senão aqui, ó, deu... Povo, isso aqui, ó, minha filha tomar um banho com isso aqui, eu vou ter minha filha doente. Como é que tá fazendo agora para lavar louça, tomar banho, fazer comida? Algumas pessoas têm poço artesiano aqui no conjunto e a gente está se valendo disso, ou então água mineral, que isso é caríssimo para nós. A diretoria da empresa Águas do Amazonas explicou que o corte do fornecimento no Mauazinho foi causado por quedas de energia elétrica. Uma das bombas teria quebrado depois que o sistema teve de ser desligado por falta de energia. O diretor técnico garante que o problema já foi resolvido e promete: a água deve voltar às torneiras ainda hoje. Fizemos o conserto desse equipamento e ele já está sendo instalado e a partir das 18 horas de hoje esse equipamento já vai entrar em operação. Esperamos que na madrugada dessa terça-feira para quarta o abastecimento seja regularizado. Essa é uma garantia certa que o senhor está dando para quem mora no Mauazinho? Com certeza. Nós já estamos com 2 equipamentos lá em manutenção, já sendo instalados, para que não haja nenhum problema na partida desses equipamentos. Para os moradores do conjunto Nova República, o diretor também explica o que aconteceu. Nós estamos transferindo água do Japim para lá, para ver se mitiga essa situação do desabastecimento Nova República. Já mandamos a nossa equipe de qualidade para identificar esse problema e assim que tivermos uma posição informaremos a imprensa. Mas de antemão, o que poderia explicar esse odor na água? Normalmente, quando existe o que a gente chama ponta de rede, um trecho da rede que fica bloqueada por um registro por muito tempo, quando a gente faz manobra nesse registro, tem acúmulos de material argiloso que vem dos vazamentos. 2 dias depois que exibimos esta reportagem, na última terça-feira, no Band Cidade, a direção da Águas do Amazonas informou que o serviço foi regularizado nas 2 partes, nos 2 pontos que mostramos aí na reportagem.
realmente, no Mauazinho e no Nova República já está tudo certo? Tudo certo. Em toda a região, só para explicar o que aconteceu basicamente no Mauazinho, nós temos uma estação de tratamento que produz água aí para 50 mil famílias. Essa estação, nós tivemos a quebra de três bombas que fazem a captação do rio, e essas bombas elas dificultaram a sua manutenção pela localização e pela complexidade de como ocorreu o sinistro. Na terça-feira à noite entramos com o sistema em operação. Esse sistema, às vezes, demora a se regularizar e a pressionar todas as casas, mas já na quarta-feira à noite, grande parte de toda essa área já estava abastecida e se normalizou aí durante a quinta e a sexta-feira. Mantivemos carros-pipas nas áreas durante esse período todo, e aí nós estamos hoje com abastecimento regular, alguns pontos ainda de vazamento que a gente está corrigindo. Na reportagem, uma moradora disse que está com processo na justiça contra a empresa Águas do Amazonas, segundo ela, por causa de contas indevidas que foram cobradas, segundo ela não tendo consumido. Que explicação o senhor teria para isso? Essa é a grande reclamação dos moradores. Nós temos aí nas residências, nós temos hoje uma cobertura de 80% das casas com um medidor. Então, quer dizer, o que passa o que entra na casa do morador é o que realmente o medidor registra. Então, há um questionamento sempre quando o consumidor ele tem um volume de consumo muito maior do que a média dele, às vezes pode ocorrer um vazamento, ou às vezes pode ter um uso indevido. E aí ele questiona na justiça essa situação. E nós temos mostrado através dos laudos, através das análises dos medidores, o IPEM hoje está dentro de Água do Amazonas fazendo também essas verificações junto com a Água do Amazonas, e que comprova que o medidor está correto e mede realmente o que entrou na casa das pessoas. Dentro desses questionamentos do PROCON, a gente tem observado que chegam no PROCON em torno de 200 demandas por mês. Dessas 200 demandas, mais da metade, eu acho que 90%, são improcedentes. Os moradores eles reclamam porque eles se sentem prejudicados pelo alto consumo ou pela forma de como a empresa faz a negativação. Então seria uma espécie de cobrança da Águas do Amazonas, na verdade, na hora que ela detecta uma irregularidade, e como contraponto o cliente reclama. Isso mesmo, porque ninguém quer ser nome negativado, ninguém quer ser cobrado sobre uma dívida. Então, agora, há esse questionamento, né? Não seria mais fácil o cliente, ao invés de entrar na justiça, por exemplo, como fez essa dona de casa, ir diretamente à Água do Amazonas? Tem essa possibilidade? Nós temos aí hoje atendimentos em vários PACs e SACs. Nós estamos presentes em todos os PACs e no SAC na Miranda Leão. Nossos atendentes estão preparados para receber. Para você ter uma ideia, ano passado nós fizemos 4 campanhas de regularização de débito, com descontos na ordem de 70%, e mesmo assim a procura foi muito baixa. Então existe ainda dentro da cidade de Manaus a não valorização da água, né? As pessoas não valorizam esse serviço público, entendem que esse serviço público tem que ser de graça ou cortesia, mas que é impossível no momento que nós estamos chegando a quase 2 milhões de habitantes. Consumo de energia em torno de 50 milhões de reais, produtos químicos mais 20 milhões de reais. Então é um custo muito grande para produzir, pegar a água do rio, passar pelos processos de tratamento e deixar a domicílio a água a R$2, 1.000 litros de água a domicílio nas casas das pessoas. Ok, diretor, a gente dá uma pausa no Band Cidade entrevista de hoje, vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco voltamos para falar sobre abastecimento de água na capital. Até mais.